Uma das coisas que a gente quer falar, pessoal, é que assim, o problema não é a existência de um conflito. O problema é fingir que o conflito não existe. O problema é você falar que o contrato de exclusividade é uma coisa normal. Como todo mundo aceita, não. É normal um contrato de exclusividade onde eu ganho X milhões de reais se eu vender mais e gerar mais receita para o cliente. Não, pessoal, não é normal. Se fosse normal, tu chegava para o teu cliente e falava. É normal uma viagem que eu tenho, se que eu ganho determinada viagem para ir para determinado país, se eu for o primeiro colocado. Não, pessoal, não é normal. Se fosse normal, você abria para o seu cliente que se você está lá vendendo para ele, procurando ganhar esse ranking. E aqui, de novo, assim, eu acho que meia culpa também. Eu participei dos contratos de exclusividade, eu ganhei dinheiro ajudando escritórios a fazer contratos de exclusividade. Eu como a AWZ como um todo. Então, assim, eu também tenho parte e participei desse negócio. Então, pô, mas eu também estou aqui falando, ó, pessoal, a gente tem que sentar e discutir esse negócio, porque está errado. E não é o contrato de exclusividade que está errado, são os incentivos que estão por trás desse contrato de exclusividade. Então, o grande ponto que a gente gosta de falar, pessoal, onde que está o conflito, né? Todo modelo tem conflito. O modelo de fee-based tem conflito e o modelo de comissionamento tem conflito. Só que o modelo de comissionamento, ele tem muito mais conflito pelo que está por trás do modelo de comissionamento. E não pela estrutura de remuneração. O médico tem conflito. Todo mundo tem conflito, toda profissão tem conflito. O médico, quem aqui vai no médico e o médico manda fazer cirurgia na primeira consulta, faz a cirurgia? Ninguém, né? Todo mundo vai falar, filha da puta quer ganhar dinheiro por cima de mim, né? Não é possível. Entendeu? É a mesma coisa, se você vai lá hoje dentro de um cliente e você chega já enfiando um monte de produto para ele, ele vai começar a desconfiar de você. Se você chega lá, faz uma terra arrasada e refaz toda a carteira dele e tudo mais, o cara fala, porra, tem algo estranho aqui, esse cara nem parou para olhar o que tem que ser feito, nem entendeu a minha vida, tá comigo assim, agora e já quer refazer tudo do zero, não dá. Então, pessoal, o problema do comissionamento é sim um modelo que incentiva mais giro de carteira, mas os grandes pontos para mim é que você tem contratos de exclusividade extremamente pesados por trás do modelo de comissionamento e bônus por volume de receita e captação extremamente significativos. Já no modelo de fee-based, a gente também tem conflito, mas é um conflito talvez mais suave em relação a uma perspectiva do cliente, né? É um conflito que da inércia do conforto, numa carteira sem revisão, ou vai ganhar fazendo ou não fazendo. Mas isso, cara, vamos e vemos, é um conflito que gera, ao longo do tempo, menos prejuízo para o cliente do que talvez esse conflito como um todo. Por isso que o modelo de fee-based ele ganha significativamente em questão de consolidado de conflito perante o modelo de comissionamento. Não é pela comissão específica, é pelo que está por trás do modelo de comissionamento. Então eu acho que esse é o grande ponto, assim, é a grande discussão que a gente tem que ter. A gente não pode ficar caindo na discussão lá do Instagram ou aquela discussão sem sentido nenhum que fica lá nas redes sociais, onde fica falando, o comissionamento é ruim, o FII fixo é bom, e o comissionamento é um negócio, ninguém sabe quanto que o médico ganha numa cirurgia, por que tem que saber do assessor? Cara, não é essa a discussão não é essa, se ficar nessa discussão não vai evoluir nada, quem vai ganhar dinheiro de novo é só a grande corretora, e vocês que estão aí como profissionais vão se fuder mais uma vez, entendeu? Então acho que é bem importante a gente, de novo, refletir para entender como que tudo aconteceu. E aí, só para fechar, basicamente a gente tem algumas coisas que vieram acontecendo. Contrato de exclusividade, uma urgência por resultado trimestral que a gente tem, como as empresas são empresas todas de companhia aberta hoje, a gente tem urgência por resultado trimestral. Se o resultado trimestral da corretora cair, vai cair a ação e vai cair o valor do partnership, dos sócios e dos bônus. A gente tem ranking por campanha, incentivo por produto, e o investidor sem transparência. Quem aqui mostrou tudo isso daqui para o cliente? Quando trabalhava como assessor ou quando trabalha com comissionamento. Então, mas eu abro a minha comissão. Não é a comissão, de novo, né? Então, aqui a gente trazendo só um pouquinho para vocês por que isso virou um problema estrutural? Mais de 80% da indústria entrou no escritório atual nos últimos 5 anos. O que isso quer dizer, pessoal? Eu acabei de falar que o contrato de exclusividade, na sua grande maioria, foi fechado em 2021. Tá? Então, a partir de 2021. Então, como foi fechado a partir de 2021 ali, pessoal, eu tenho mais de 50% da indústria entrou nesse setor, nessa época que o incentivo todo é desse modelo,
a maior parte dos profissionais nem sabe como funcionava o mercado antes. Para eles, esse é o normal. Por isso que eu falei lá no início, entre a linha do certo e do errado. A maior parte dos profissionais entrou aqui, ó, já. Se aqui é o certo e aqui é o errado, ele já entrou atuando no modelo errado ou num modelo extremamente conflitado. Para ele nem sabe muitas vezes que tem um modelo errado, né? Eu gosto de falar que existem alguns tipos de profissionais. Existe o profissional que obviamente faz o modelo certo, o cara que está mais antigo, esse 20% que está ali, ele ainda continua brigando, ele fechou o contrato de exclusividade por quê? Porque, cara, todo mundo fechou o contrato de exclusividade, ele não ia ser o único a não fechar, e se ele não fechasse, ele ia ficar sem competitividade. Mas ele manteve-se fazendo a coisa certa. São raros, tá? E assim, a gente atendeu mais de 350. E eu dificilmente vou conseguir contar 10 aqui com vocês, tá? Que a gente consegue lembrar assim na ponta da língua. Mas aí eu também vou ter os 3 modelos que eu falo de assessor que faz coisa errada. Que é o assessor que faz a coisa errada e sabe que faz coisa errada, e mesmo assim faz a coisa errada. Tem o assessor que faz a coisa errada e nem sabe que faz a coisa errada, que eu acho que é a maior parte desse 80%, né? E eu tenho um assessor que faz a coisa errada, sabe que faz a coisa errada, mas não tem o que fazer. Ele tem que levar comida para dentro de casa. Então, é o trabalho dele, ele vai acabar fazendo e vai se queimar ao longo da sua carreira para ter que trabalhar nessa estrutura como um todo. Então, pessoal, a gente tem sim profissionais bons, mas eu diria que são 20%, se não 10% dos profissionais hoje no mercado, eu diria que são um mercado que faz o trabalho direito. E não é porque não foi bem estruturado, não é porque o pessoal não é bem formado, não tem boa intenção. Não, porque a gente tem um problema estrutural e 80% dos profissionais entraram dentro do escritório atual nos últimos 5 anos, onde o setor estava com toda uma arquitetura de incentivos extremamente errada, que fez com que a gente chegasse onde a gente chegasse agora, num problema de quebradeira de ativo, no todo o problema estrutural que a gente tem de desconfiança do cliente, de desconfiança do próprio profissional sobre o modelo. Esse aqui é o segundo evento que a gente está fazendo, mas todo evento que a gente faz, tá lá atrás, eu escuto 3, 4, 5 vezes o profissional falar, cara, tô cansado do modelo de empurra-empurra do produto. Eu tô cansado do modelo de conflito de interesse, eu tô cansado das metas de produto, eu tô cansado da meta que tem especificamente. Cara, eu não aguento mais isso aqui. E a minha impressão é que quanto mais tempo passa, mais a minha imagem para o cliente fica ruim. De verdade, eu recebi ali algumas pessoas me falando isso, que estão no modelo de assessoria ou que saíram do mercado de assessoria por causa desse problema como um todo. Pessoal, isso é um negócio que acontece hoje, é bem forte, e a gente precisa discutir como que a gente melhora. Se a gente ficar se negando, a gente está bem ferrado. Então, o que aconteceu, né, pessoal? Aqui falando de problema de ativo e o que isso vem causando de consequência dentro do setor. Aqui a gente mostra 60% dos problemas de ativo que a gente teve na última década, basicamente, nos últimos 26, 25 anos dessa indústria, aconteceram nos últimos 3 anos. Se você fosse olhar aqui, a gente tinha uma média, com raras exceções ali da Odebrecht, que a gente pegou ali a época da Lava Jato, a gente tem uma média aí de 2 a 3 quebras de ativo no Brasil até 2023. De 2023 até os dias de hoje, a gente foi para uma média de 15 a 20, sendo a maior parte, obviamente, CRA debenture, né? A gente teve também COI, a gente também teve outras estruturas como um todo. E aqui, pessoal, por exemplo, tem fundo imobiliário, que só o fundo imobiliário em si perdeu, sei lá, uns 10 CRI ali. Só que eu tô colocando isso tudo dentro de um fundo só, porque se eu fosse abrir, esse número aqui ia ser, tipo, bizarramente mais alto. Em vez de ser 54 ativos em 3 anos, se eu não me engano, ia para 91 ativos em 3 anos. Porque eu tenho vários CRIs que são da mesma estrutura. Então eu fui lá e coloquei tudo dentro de um lugar só para o pessoal não me chamar de tão de maluco assim e falar que os números são errados, né? Mas quando a gente olha isso sob a perspectiva de volume, desculpa, são 320 bi em 3 anos. 2026 já começa com 80 bi, pessoal. 170 bi de raiz, né? Então, assim, a gente vai ter 2 anos extremamente difíceis. 2026 e 2027. Tá bom? Então, 2026 ainda vão ser realmente bem desafiadores para o setor nesse tipo de estrutura. E isso é uma consequência de tudo que a gente está discutindo aqui, do modelo conflitado, do modelo de gerar receita, de gerar resultado trimestral, de bater a meta, porque vocês
acham que aqueles 8 bis foram botados dentro dos escritórios e ninguém ia olhar o ROI. Ninguém ia colocar a meta. Era uma coisa consequente, né? Era uma consequência natural, desculpa, né? E aqui a gente começa a olhar o quanto que, na verdade, esses problemas de ativo não foram tão problemáticos. Se a gente olha aqui, principalmente, a pesquisa por FII fixo, FII based e toda a estrutura de remuneração no mercado, até o Banco Master, incrivelmente o cliente nunca se preocupou com isso. Porque nunca foi dada a mídia correta. Cara, o que acontecia? O jornal nem via. Era um CRI aqui, um CRI lá, um CRI de 80 milhões, outro CRI de 50 milhões, um CRI de 60, um CRI de 100, um CRI de 200. Só que depois do Banco Master, onde os principais jornalistas que estavam apurando a estrutura botaram uma grande culpa no modelo de comissionamento, esse negócio empurrou. Malu Gaspar, Felipe Moura Brasil e todos esses profissionais que quase conseguem chegar no entendimento do que é o custo para esse negócio, ou o custo desse negócio, ou o conflito, entendem o que está acontecendo, né? Mas a verdade mesmo é que o Banco Master nem pagava tanto comissionamento assim. Pagava mais, chegou a pagar em alguns vértices ou em alguns vencimentos algo próximo de 10 vezes o ROA do que os outros bancos médios pagavam, mas foi pontual em alguns momentos específicos. Já, pessoal, não foi tanto. Nem perto do que um COI paga, do que uma emissão de CRI, de CRA, de debênture paga. Longe disso como um todo. Mas a partir de novembro até para cá, esse número cresceu significativamente e o conflito ficou muito mais na cara, né? A imagem das assessorias e das corretoras foram quase que não deturpada completamente, mas foram questionadas pelo menos. Então acho que esse é um ponto bem significativo de ser entendido. E aí, se você olha nos jornais e olha o número de crescimento de profissionais de consultoria vinculados, e depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, olha o noticiário. O noticiário explode. E 2026 já começa, e aqui eu estou olhando há 3 semanas atrás, a gente já deve ter tido 3 mais matérias, então a gente já deve estar em 13 matérias no ano falando de consultoria, FII fixo e por aí vai. Pessoal, assim, é um modelo que está na moda. Saiu uma matéria essa semana, 2 na verdade, só essa semana saiu 2 matérias sobre isso. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente entender.